O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui da ESA, que ele fala o seguinte, ó. O conjunto de solução da equação módulo de x ao quadrado menos 1 vezes o módulo de x menos 6 igual a 0 é igual a... Aí tá aqui as alternativas, né, ó, que é das possíveis respostas aí para o conjunto de solução. Bom, esse tipo de equação, quando a gente tem uma equação desse tipo aí, a gente usa um artifício, né, que a gente chama de mudança de variável. A gente vai mudar. Eu vou chamar módulo de x, ó, como eu tenho módulo de x nas parcelas aqui, eu vou chamar módulo de x de y. Ah, por que y? Porque é uma letra. Você pode chamar, sei lá, não pode ser x porque já é módulo de x, né? Então usa qualquer outra letra, tá? Para você poder resolver esse tipo de equação. E aí depois você volta e substitui o y pelo módulo de x e acha a resposta. De tal forma que o y seja maior ou igual a zero. Por quê? Porque o y ele é a resposta de um módulo. E pela definição de módulo, vamos lembrar qual que é a definição de módulo, ó. Pela definição de módulo, módulo de x é o seguinte, ó. Módulo de x é x se o x é maior ou igual a zero. E é o oposto de x se o x é menor do que zero. Esse menos aqui, ó, a gente lê como sendo o oposto. Entenderam? Então, esta é a definição de módulo. Então, o que essa definição diz? Que o resultado de um módulo nunca vai ser negativo, porque isso aqui, ó, não simboliza o negativo, simboliza o oposto. Então, por exemplo, sei lá, o módulo de... Vou até pegar a caneta aqui de novo para me escrever, ó. Você tem lá, módulo de 4. Módulo de 4, o 4 é um número maior ou igual a zero, então você mantém o próprio número. O módulo de 4 é 4. Agora, o módulo de menos 4 é um número menor do que zero. Então, você vai usar o oposto do valor que tiver lá. O oposto de menos 4 é 4. Então, ó, se você observar, o resultado de um módulo nunca dá negativo. Sempre é maior ou igual a zero. Porque o módulo de zero existe, né? E o módulo de zero é zero. Então, o resultado de um módulo sempre é maior ou igual a zero. E isso você tem que ter em mente, tá? Isso você tem que ter em mente. Vou apagar essa parte aqui e vou deixar ali a definição para conseguirem entender. Então, ó, eu peguei aqui na minha equação, eu substituí módulo de x por y. Então ficou y ao quadrado, o menos 1 eu copiei, módulo de x vale y, e o menos 6 eu copiei, e o igual a zero eu copiei. E aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Vamos resolver por Bhaskara. Então vai ser delta igual a b ao quadrado menos 4ac. B é o coeficiente que acompanha a incógnita, que tem o x, a incógnita que é elevada a 1. No caso aqui, menos 1. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que é o termo que acompanha a incógnita, que tem o termo elevado ao quadrado, 1, vezes o c, que é o termo independente, menos 6. A gente faz a conta. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 da fórmula, né? Menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. 1 mais 24 dá 25, então o delta é 25. Continuando a fórmula de Bhaskara, y é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. b menos 1, então menos da fórmula com menos do número. Mais ou menos a raiz de 25, né? Porque é o delta, a raiz quadrada do delta. Ó, o delta a gente descobriu aqui que vale 25. E o a gente já viu que vale 1, 2 vezes 1. Menos com menos aqui vai dar mais, copiei o mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1 é 2. E aí eu já venho achar as minhas raízes. Então, o y' ou y1 vai ser 1 mais 5 sobre 2, ó. 1 mais 5 é 6, que sobre 2 é 3. E o y duas linhas é 1 menos 5 sobre 2, ó. 1 menos 5 dá menos 4, que dividido por 2 dá menos 2. A condição que a gente colocou aqui no começo, ó, é que o y tem que ser maior ou igual a zero. Então, esse menos 2 não convém, porque o menos 2 aqui deu negativo. Então, a resposta que eu vou usar é o 3. Aí eu chamei módulo de x de y, e eu vi que o y vale 3.
E o módulo, ele assume duas respostas, o valor positivo e o oposto. Então, módulo de x é igual a 3 ou módulo de x é igual a menos 3, né? Que seria o oposto aqui de 3, tá? E esse menos, de novo, ele indica o oposto, certo? Então, a solução é mais ou menos 3, que é aqui, ó, a alternativa C. Olha lá, a alternativa C, que vale mais ou menos 3. Próximo exercício que a gente vai ter aqui, ó, é este exercício aqui, que ele fala assim, ó: dada a equação módulo de x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a 4, a soma dos elementos do conjunto é 4, 6, 8 e 10. Tem ali as alternativas. Então vamos resolver. Bom, aqui não tem que fazer condição de existência nem nada, né? Porque aqui é um número maior ou igual a zero, então não tem que fazer nada. É só resolver direto. Recai na definição do módulo, né? Ó, x e o oposto, sempre no resultado. Então, essa parte aqui eu vou copiar, x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a 4, ou x ao quadrado menos 2x menos 4 igual ao oposto de 4, que é menos 4. Aí a gente resolve essas duas equações. Vou resolver primeiro a de cima. X ao quadrado menos 2x menos 4 igual a 4. Passa esse 4 aqui, ó, que está positivo, para cá negativo. Copiei o resto, ficou menos 4 aqui igual a 0. Somos termos semelhantes. X ao quadrado não tem ninguém para me somar, eu copio. Menos 2x também não, eu copio. Menos 4 dá menos 8 e o igual a 0. Aí agora a gente pode resolver isso daí. Bom, você poderia resolver também por Bhaskara, né? Ó, igual a gente resolveu ali, não tem problema. Mas vamos resolver por soma e produto, né? Para dar uma mudada e também é mais rápido. Lembrando que a gente está resolvendo uma questão de um concurso. Então, ó, a soma é menos b sobre a, o produto é c sobre a. O b é o coeficiente que acompanha o x, ó, que vale menos 2. Tem que tomar cuidado com o menos da fórmula, né? E o número negativo entre parênteses. Dividido pelo a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que vale 1. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 1 dá 2. O produto que é c sobre a é o termo independente dividido pelo a. Menos 8 sobre 1, que dá menos 8. Aí você pensa em dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 8. Esses números é o menos 2 e o 4, né? Menos 2 mais 4 dá 2, menos 2 vezes 4 é menos 8. Agora vamos resolver a equação aqui de baixo. X ao quadrado menos 2x menos 4 igual a menos 4. Passa esse menos 4 para o lado de cá positivo, né? O resto aqui eu copiei, ó, copiei menos 4, só passei esse menos 4 para cá positivo. Aí eu somo os termos semelhantes, né? X ao quadrado não tem ninguém para me somar, eu copio. Menos 2x também não, eu copio. Menos 4 mais 4 dá 0. Então, some e copiei o igual a 0. Bom, essa equação do segundo grau aí, você não precisa resolver nem por Bhaskara, nem por soma e produto, porque ela é uma equação do segundo grau incompleta. Então, você coloca ali o x em evidência. Então, tá aqui em evidência. Colocar em evidência, você divide depois toda a expressão e bota dentro do parênteses. X ao quadrado dividido por x dá x, menos 2x dividido por x dá menos 2. Coloquei ali, igual a 0. Certo? Num produto que é igual a 0, ou x é 0, ou x menos 2 vale 0. Então, no x sendo 0, acabou. X menos 2 igual a 0 da minha equação do primeiro grau. Passa esse menos 2 para cá positivo. X é igual a 2. Certo? Então, a gente já tem aqui as raízes. Ó, é o menos 2, o 0, o 2 e o 4. Só que ele não quer as raízes. Ele quer a soma delas, né? A soma dos elementos do conjunto. Então, o conjunto é menos 2, 0, 2 e 4. E a soma é menos 2 mais 0 mais 2 mais 4. Menos 2 mais 0 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Mais 4 dá 4. Certo? Então, a alternativa aí que a gente vai usar é a alternativa A. Né, ó? Que é o valor aqui que tem o número 4. Ok? Alternativa A. Então, os exercícios de equação modular, a gente encerra por aqui a playlist, né, com esse último exercício de concurso militar, e é sempre nesse mesmo estilo, tá? A equação modular não muda muito, só muda os números e é sempre essa ideia.